Bom dia, A paz. estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 3 de março de 2025, 25, 5 e 2, 7, né? Só para lembrar. Com mais 2,9. Aí, olha, nós temos um dia claro, todo azul, não, uma manhã fresquinha, mas que promete ser quente de novo o dia. E estamos aqui sempre em oração e Aguardando de repente de Deus. né, porque mensagens chegam para todos os filhos, para todos os seus amigos, né, que ele chama de amigos, e são mensagens parecidas para pessoas em todas as partes do mundo que nunca se viram, nunca se conheceram e nunca se conversaram. E as mensagens são parecidas, né? Com nuances de detalhes, pouquíssima coisa diferente, mas a mensagem é sempre a mesma. E como já foi dito, as mensagens de Deus têm que ser passadas porque nós somos só mensageiros. Isso não quer dizer que ele vai realizar aquilo daquela forma ou do jeito que nós entendemos, porque o nosso entendimento é Limitado. micro, perto do macro que é de Deus, né? Mas são alertas. E como todo alerta, né, ele precisa ser enviado para que as pessoas prestem atenção. É como um sinal de trânsito, onde se está verde, você passa. Se está amarelo, não é para você acelerar e tentar passar antes do vermelho. É para você frear, diminuir e prestar atenção, porque algo pode acontecer. E muitas vezes, quando a gente é afoito e quer aproveitar a chance, o vermelho entra bem na hora que você está ali no meio e não dá tempo mais de salvar, né? Tem uns dias que algumas mensagens estão na minha cabeça e eu perguntava, pai, posso falar? Não posso? Ele, segura aí, né? Então, hoje eu sinto que é o dia de soltar. E essa conversa é para você que começou a andar com Jesus, tem ali está construindo a sua intimidade com Ele. E como diz nas cartas de Paulo, né? O Senhor faz de alguns apóstolos, outros pastores, outros profetas, outros mestres e outros evangelistas. Cada um tem a sua função. Algumas pessoas têm mais de um dom, porque todos somos evangelistas de alguma forma, né? Todos levamos a palavra. Porém, cada um tem um foco diferente, né? E para você que tem percebido do Senhor o dom de ser profeta, isso vai muito além de apenas ser um mensageiro ou falar sobre coisas que podem vir a acontecer. Vai muito além. O fundamento disso, a essência, né, de ser um profeta do Senhor é ser amigo dele. É para quem ele conta as coisas primeiro, né? E isso requer muita dedicação, e muita renúncia. Porque primeiro é um privilégio gigantesco, né? Segundo, que exige muito da nossa carne. Nós sentimos as coisas com muito mais intensidade. Então, se eu não estou preparado, eu vou passar muito mal.
Vocês podem ler o livro de Daniel, ele testemunhando isso, né? Então a gente precisa se preparar constantemente. Outra coisa importante é que, por exemplo, quando comecei a caminhada com o Senhor, depois do nosso encontro, cada um tem uma receita aí de como ler a Bíblia, como começar a estudar, né? Mas enfim, ele me pegou pela mão e falou, eu vou te discipular. E ele me fez ver todos os livros dos profetas primeiro. Como quem diz, olha, é por isso que você vai passar, né? Não é fácil. Tem que ter bastante estômago para logo de cara, né? E aí tem algumas histórias que chamam a atenção. Por quê? Porque quando o Senhor começa a conversar com a gente, principalmente quando a gente começa a tomar nota, né? Minha memória não é lá essas coisas, mas independente da minha memória, também é uma ordenança dele. Ele quer que eu registre tudo. Assim como ele também pediu para vários profetas que estão na Bíblia, falar, olha, registra isso, né? E às vezes, numa mesma, não vou dizer a mesma frase, mas no mesmo momento, ele fala de 3 coisas diferentes para 3 tempos diferentes. A mesma mensagem, né? Tem coisas que, olha, são a curto prazo. Por exemplo, quando ele falou assim, para Jonas ir para Nínive, né? E que ele tinha que avisar o povo para se arrepender, senão ele ia destruir tudo, né? Não dava para esperar. Jonas até tentou dar uma fugidinha e tal, mas não teve jeito, né? Foi jogado do barco, depois o peixe engoliu ele. Exatamente. Mas era algo para aquele momento, né? Outras palavras que foram dadas a Jeremias, por exemplo, eram, olha, Jeremias, é o seguinte, eu vou descer lenha, porém, daqui 70 anos o povo, um remanescente vai poder voltar e reconstruir a cidade. Então era médio prazo, né? Então coisas que ele contou para Jeremias tinha que avisar o povo sobre isso. E outras coisas, por exemplo, que Daniel de novo, né? Ezequiel, ele contou assim, Ezequiel, sabe o Mar Morto? Pois é, vai ter peixe um dia. Como assim, senhor? Eu tô aqui imaginando, né? Como assim, né? Tipo, não nasce nada lá. Mas vão correr rios de água limpa, né? E vai ter peixe lá, perto do fim dos tempos. E o que a gente tá vendo hoje? Acompanhem lá no canal Israel com a Aline. Ela é uma brasileira que mora em Israel e tem testemunhado isso, né? Tem peixinho no Mar Morto. As mudanças acontecendo. Exatamente. Quer dizer que Ezequiel morreu e não viu isso acontecer. Ezequiel era muito antes de Jesus. Exato. E aí poderiam dizer para ele, Ezequiel, isso aí que você falou foi lorota, porque um verdadeiro profeta, se o que ele falou aconteceu, ele está falando a verdade. Senão ele é um falso profeta. Então, quanto tempo Ezequiel, né, passou com esse jugo, não é verdade? Ainda continua, né? Até os nossos tempos. Exatamente. Então foram 3.000 anos que ninguém acreditou naquilo que ele profetizou. O que não quer dizer que não existam de fato falsos profetas por aí. Muitos. Né? Mas só dei alguns exemplos aqui que a gente precisa ficar atento para não morrer de ansiedade. Porque ele fala as coisas e algumas coisas são para agora, outras para daqui a pouco, outras talvez a gente nem veja acontecer, tá? E ele tem momentos que ele fala o tempo, teve questões particulares para nós que ele falou, por exemplo, na Páscoa tudo vai mudar para vocês. E olha aqui. E foi exatamente no dia, né?
Tem coisas que ele conta e que nele não dá tempo nenhum, né? E a gente fica assim, mas quando é que vai ser esse negócio? É no tempo dele. Né? Aí ele fala, por quê? Porque um filho de Deus tem que estar preparado sempre. Uhum. Porque o maior acontecimento de todos, né? Que na verdade nem precisa ser revelado, já é contado desde o início dos tempos, né? Desde Gênesis se fala disso na Bíblia, que é a volta de Jesus. Esse nem Jesus sabe a data. Não. Só o Pai sabe. Então, se esse é o maior de todos e a gente, né, se já tem que estar preparado todo dia para isso, que ele vai chegar como um ladrão, né? Qualquer momento, ó. Isso os profetas já falavam, né? Então, nós não podemos dormir no ponto. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque recentemente, vamos falar, o ano passado ele nos deu uma visão, né, sobre o que poderia vir a acontecer a partir do Rio de Janeiro. Presta atenção nesses dois termos, pode vir e a partir. Por quê? Porque a gente ainda tem esperança, assim como Jonas, né? Até o último minuto pode ser que o povo se arrependa. Só que diferente de Nínive, onde o rei escutou a mensagem do profeta e até os bichinhos entram em jejum, né? Ordenou para a cidade inteira jejum, vestir-se de roupas de saco, que era a forma de dizer estamos tristes por isso, estamos nos humilhando, e jogar cinzas na cabeça como sinal de redenção, né? Quando uma pessoa morria, eles faziam isso para tristeza, demonstrar a tristeza, e o jejum até para os animais. Então era do rei até os bichos. Então o povo todo se arrependeu, a cidade inteira se arrependeu. Diferente dos tempos de hoje. Que a gente não viu até agora nenhum arrependimento, tá todo mundo lá na bagunça. Estamos no segunda-feira e tá todo mundo pulando, festejando, bebendo, nem vou citar outras coisas. Exatamente. Então é importante a gente ter noção de que quando o Senhor nos dá um aviso com antecedência, não é que aquilo tem que acontecer. Isso pode acontecer, porque tudo depende também do livre-arbítrio das pessoas, né? Ele não está lidando com robôs, está lidando com pessoas que ele deu liberdade. E por que a partir do Rio de Janeiro? Porque é algo que acontecendo lá vai afetar o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Vai repercutir em tudo. Se ocorrer na proporção que ele tem mostrado que pode acontecer, né? Então ele nos deu uma visão ano passado que o estado do Rio de Janeiro estaria nas condições semelhantes ou piores do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não é só a capital, né? Mas ele não tinha dado um tempo sobre isso. Até que esse ano, recentemente, tive um sonho onde uma onda gigantesca, um paredão de água assim que poderia cobrir facilmente todos os prédios da orla, né? Era coisa realmente assustadora. Tava ali, parada, esperando para quebrar. E eu olhava as pessoas na praia, na rua, vivendo normalmente, e eu olhava assim no sonho, gente, ou eles não estão enxergando, ou estão enxergando e não estão nem aí, como quem diz, tá parado mesmo, né? E eu acordei com agonia, uma sensação de urgência, sabe? O ano passado o senhor já tinha me pedido para alertar alguns amigos próximos, né? Esses amigos são testemunhas que foram alertados. Ou que estão sempre ali pelo litoral, e não só do Rio de Janeiro. Mas quem tinha parente lá. Depois desse sonho, então, ele pediu para reforçar isso. Eu só estou aqui reforçando que o sonho também foi relatado publicamente. Exato. E também foi
passado a mensagem, testemunhado novamente. E de alguma forma o Senhor fica me blindando quando me manda essas mensagens, no sentido de que eu não vi outras pessoas, até ele me dar isso, eu não vi outras pessoas falando disso abertamente. E aí só depois é que outras mensagens começaram a chegar, né? De outros filhos de Deus que, olha, ele também falou disso comigo, assim, assim, assado. Aí dando até mais detalhes, né? Aí depois, eu de curiosa, fui, né, buscar outras revelações públicas e tinham coisas de 8 anos atrás, né? Com o mesmo detalhe também. E algumas até falando assim, não, mas isso não é literal. Pode ser espiritual. Pode ser, assim, uma doença que vai vir de novo, como um Covid e tudo mais, né? Mas o Senhor falava assim pra mim, eu não repito as coisas. Enfim. Eu não... Até então eu não estava sabendo se isso ia ser antes, durante ou depois do carnaval. Época. Eu continuo não sabendo. Né? Até porque ele não dá data. Não. O nosso papel é só avisar. Mas algumas pessoas que eu avisei deram risada, outras escarneceram disso, outras até brigaram comigo, como quem diz, isso é muito sério, para de falar desse jeito, né? E pouquíssimas aceitaram. Algumas, graças a Deus, tipo, tava planejando, mas agora vou para outra rota, né? Agora, ainda que o Senhor fale, eu tava planejando para agora, mas eu vou dar mais um tempo de misericórdia, a pergunta que fica é, se eu recebo um livramento e alguém me avisou antes que algo poderia acontecer, eu viro para a pessoa e falo, olha, isso que você está falando não está com nada, você é um mentiroso, você é um falso profeta? Ou eu agradeço, não só, né? Na verdade, a pessoa que é o que menos importa, mas eu agradeço a Deus por me avisar com antecedência e, segundo, por me livrar. É essa reflexão que eu gostaria de deixar nesse vídeo e para daqui a gente em seguida ir para a palavra. Tem gente rindo da cara do perigo. E escarnecendo dos filhos de Deus. O pior não é as pessoas falarem das pessoas, é as pessoas não acreditarem no mesmo Deus que existe desde o início dos tempos, e se ele acabar com tudo, ele vai continuar sendo Deus, ele não vai mudar, ele sabe de tudo, inclusive das coisas que você acha que fez escondido de todo mundo. Teve um povo no deserto que escarneceram de Moisés e Arão e a terra abriu para eles. E eles foram engolidos na frente de todo mundo, porque o nosso Pai, ele faz abertamente, depois de muitos avisos, ele realiza aquilo abertamente. Ele abriu o Mar Morto de dia, não foi de noite, na frente dos inimigos, e os inimigos ficaram apavorados mais do que o povo de Deus, né? Outra coisa importante que nós, a partir do dia 28 de fevereiro, nós entramos no último mês do calendário de Deus, não o calendário que a gente segue aí gregoriano, tá? Esse é um calendário, quer dizer, esse é um mês de uma batalha espiritual gigantesca. É importante que vocês leiam o livro de Esther. Nós estamos aqui em 1 Samuel, que o Senhor pediu para a gente fazer essa sequência. Tem algo importante aqui. Mas em paralelo, se puderem, leiam o livro de Esther. Não é um livro longo. Porque tem decretos ali contra o povo de Deus. Porém, o Senhor nos dá estratégia para criar outros decretos que nos ajudam a nos defender. Tá? Então, fica a dica. Bom, vamos lá?
Então hoje a sequência da leitura é no livro de 1 Samuel, capítulo 19. Então ele diz assim: Então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou a ele os planos do pai. Amanhã de manhã, Jonatas preveniu Davi: Você precisa encontrar um esconderijo nos campos e ficar por lá. Pedirei a meu pai que saia comigo ao campo onde você estiver. Falarei com ele a seu respeito. Depois lhe contarei tudo o que eu puder descobrir. Na manhã seguinte, enquanto Jonatas e seu pai Saul conversavam, Jonatas lhe disse: Que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar o Senhor. Tudo que ele tem feito para ajudar o Senhor. Ele arriscou a sua vida para matar o gigante Golias. O Senhor Deus deu uma grande vitória a Israel. Certamente o Senhor ficou feliz naquela ocasião. Por que então deveria derramar o sangue de um inocente matando Davi? Não há motivo algum para isso. Então Saul concordou e jurou: Tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Mas dá para acreditar no juramento de um homem que não tem Espírito Santo? Palavras jogadas ao vento são só palavras. Então Saul concordou e jurou. Depois Jonatas chamou Davi e lhe contou o que tinha acontecido. Então ele levou Davi até Saul e Davi voltou a servir a Saul como antes. Pouco tempo depois iniciou-se outra guerra. E Davi levou seus soldados para lutar contra os filisteus. Ele matou muitos deles, e todo o exército filisteu fugiu. Porém, um dia, Saul estava sentado em sua casa, quando repentinamente um espírito maligno da parte do Senhor apoderou-se de Saul, estando com a sua lança na mão, enquanto Davi tocava sua harpa. Saul atirou-a contra Davi, tentando encravá-lo na parede. Mas Davi desviou-se diante de Saul e a lança foi fincada na parede. Então Davi conseguiu fugir. Naquela mesma noite, Saul mandou soldados para vigiarem a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o avisou, dizendo: Se você não fugir essa noite, pela manhã você vai estar morto. Então ela ajudou Davi a descer por uma janela e de lá ele correu e escapou. Depois Mical pegou a imagem do lar e a colocou na cama, cobrindo-a com cobertores, e colocou um travesseiro de pele de cabra na cabeceira da cama. Aí algumas pessoas podem perguntar: mas por que Deus faz essas coisas, né? Botar o Davi em perigo de novo, sabendo que faria Saul agir daquela forma, que é um espírito da parte do Senhor, não era da parte do inimigo. Eu já fiz essa pergunta para Deus e ele me respondeu mais de uma vez: eu preciso te manter na fornalha com quem mantém ela acesa. Senão, como eu vou forjar você? Quando os soldados chegaram para prender Davi e levá-lo a Saul, Mical disse a eles que Davi estava doente e não podia sair da cama. Então Saul enviou mensageiros para que vissem Davi, dizendo: Tragam-no aqui, mesmo na cama, para que eu o mate. Mas quando os homens entraram para levá-lo, viram a imagem do lar disfarçada com roupas e o travesseiro de pelos de cabra. Por que você me enganou e deixou que meu inimigo escapasse? Perguntou Saul a Mical. Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou matar-me se eu não ajudasse a fugir. Ela deve ter falado isso, porque senão o Saul ia matar ela, né? Assim Davi fugiu e foi a Ramá, a fim de encontrar-se com Samuel. E Davi contou a Samuel tudo o que Saul lhe havia feito. Então Samuel levou Davi e ficaram em Naiote, quando contaram a Saul que Davi se encontrava com os profetas em Naiote de Ramá. Ele mandou soldados para prenderem Davi. Mas ao chegarem lá, viram Samuel
e um grupo de profetas profetizando. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube do que aconteceu, mandou outros mensageiros, mas estes também profetizaram. Então mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram. Pode mandar, né? Diante disso, o próprio Saul foi a Ramá, e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou Saul, e responderam-lhe, em Naiote de Ramá. Porém, no caminho para Naiote, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele também começou a profetizar, até chegar em Naiote de Ramá. E Saul tirou as roupas e ficou deitado o dia todo e a noite toda, profetizando diante de Samuel. Por isso se diz, que é isso? Saul agora virou profeta? Então Davi fugiu, agora vai para o capítulo 20. Então Davi fugiu de Naiote em Ramá e encontrou-se com Jonatas. Que foi que eu fiz? Exclamou Davi. Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra o seu pai para ele querer me matar? Isso não é verdade, Jonatas afirmou. Tenho certeza de que ele não planeja tal coisa, pois ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, mesmo as coisas sem importância. Eu sei que meu pai não deixaria de falar comigo sobre um assunto dessa natureza. Não pense assim. Jonatas é meio Lígia, né? Não, na verdade... É difícil achar isso contra o próprio pai, né? É o que eu ia dizer. São coisas muito improváveis de um filho aceitar que aquelas pessoas que o geraram podem fazer mal para alguém, não só podem fazer mal, mas indo contra a vontade de Deus. Então, não é só improvável, é uma coisa absurda de aceitar. Então, a mente não quer aceitar, não quer enxergar. Isso é o que Deus nos alerta diariamente. Cuidado. E Jesus já dizia, tem a parábola que ele está, a passagem que ele está pregando numa casa lotada, e sua mãe e seus irmãos chegam à porta e não conseguem entrar. E vão avisá-lo lá dentro. Olha, sua mãe e seus irmãos chegaram. E ele diz, minha mãe e meus irmãos são estes que estão à minha volta. Ele não quis renegar, até porque Maria sempre esteve com ele, os irmãos sempre estiveram com ele, apesar de terem fugido quando ele foi buscado junto com todo o povo e Judas. Mas o que ele quis dizer e deixar profundamente ali é a relação de sangue carnal não diz nada a respeito daquilo que é espiritual. O espiritual, todos são irmãos. Então todos estarão juntos num mesmo propósito, que é o de Deus. Só um propósito, não o nosso, né? E aí Davi continua, é claro que você não sabe nada a esse respeito. Seu pai sabe perfeitamente a respeito da nossa amizade, por isso ele disse para si mesmo, eu não vou contar para Jonatas, porque eu o deixaria magoado, mas a verdade é que eu estou bem perto da morte, eu juro pelo Senhor e pela sua própria vida. Então Jonatas disse a Davi, eu farei o que você desejar. E Davi respondeu, amanhã começa a festa da lua nova. E a gente está nesse tempo agora também. Anteriormente, eu sempre me assentava com seu pai para essa ocasião, mas amanhã eu me esconderei no campo e ficarei ali, até o final da tarde do terceiro dia. Novamente. Se o seu pai perguntar onde estou... esse vídeo vai ser muito bem visto agora. Se o seu pai perguntar onde estou, diga a ele que pedi permissão para ir à minha casa em Belém, minha cidade natal, para o sacrifício anual de toda a família. Se ele disser está bem, então saberei que está tudo em paz. Mas se ele ficar irado, então saberei que ele planeja fazer-me mal. Faça isso por mim como irmão, pela aliança que fizemos na presença do Senhor. Ou então mate-me você mesmo, se eu cometi alguma falta contra seu pai, mas não me entregue a seu pai.
Claro que eu não faria uma coisa dessas, exclamou Jonatas. Então você pensa que eu não diria a você se eu suspeitasse que meu pai planeja te matar? E Davi perguntou a Jonatas, como eu saberei se seu pai estará irado? Venha ao campo comigo, respondeu Jonatas, e os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi, eu prometo pelo Senhor, o Deus de Israel, que a esta hora no dia seguinte falarei a meu pai a seu respeito e imediatamente farei você saber o que ele pensa. Se meu pai quiser fazer-lhe mal, então que o Senhor me mate se eu não contar a você, para que você possa escapar e viver. Que o Senhor esteja com você como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa de demonstrar a bondade do Senhor para comigo. Mas se eu morrer, trate a minha casa com bondade, depois que o Senhor tiver destruído todos os seus inimigos. Porque era comum, quando um rei morria e o outro iria assumir, matar toda a família. Do rei anterior, né? E Jonatas está aqui falando, cuida dos meus filhos. E Davi cumpriu isso. Exatamente. Então assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi jurar de novo, desta vez pelo amor que Davi lhe dedicava, porque Jonatas amava Davi como a si próprio. Depois Jonatas disse a Davi, amanhã eles vão notar sua ausência na festa da lua nova, quando o seu lugar à mesa estiver vazio. Depois de amanhã, todos vão perguntar por você. Por isso, vá ao esconderijo onde você esteve antes, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei o moço trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele, as flechas estão deste lado, traga-as para cá, então saberá que tudo está bem. Você pode vir. Tão certo como vive o Senhor, você estará seguro. Você não precisará temer coisa alguma. Mas se eu disser a ele, vá mais para frente, as flechas estão adiante de você, isso significará que você deverá partir imediatamente, pois o Senhor o manda ir. O Senhor é testemunha do acordo que fizemos um ao outro diante dele para sempre. Davi saiu dali e foi esconder-se no campo. Quando começou a festa da lua nova, o rei assentou-se à mesa para comer. Ele ocupou seu lugar de costume encostado à parede. Jonatas assentou-se defronte dele, e Abner estava sentado ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava vazio. Saul não disse nada naquele dia sobre a ausência de Davi, pois pensou, deve ter acontecido alguma coisa a Davi, de maneira que ele não teve condições de participar da cerimônia. Com certeza ele está impuro. Mas, quando seu lugar ficou vazio também no dia seguinte, da festa da lua nova, Saul perguntou ao seu filho Jonatas, por que motivo o filho de Jessé não veio participar da refeição, nem ontem nem hoje? A impessoalidade, não é mais Davi, né? É o filho de Jessé. Ele me pediu com insistência se podia ir a Belém, dizendo, peço que me deixes ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Respondeu Jonatas. O irmão dele exigiu que ele estivesse lá e Davi me pediu licença para ir como um favor muito especial. De maneira que eu lhe disse que podia ir. Por isso ele não veio à mesa com o rei. Então Saul ficou muito irado com Jonatas e disse, seu filho de uma mulher perversa e rebelde, pensa que eu não sei que você quer que este filho de Jessé seja rei em seu lugar, para sua própria vergonha e para a vergonha da sua mãe? Enquanto o filho de Jessé viver, você nunca será rei. Agora mande buscá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. A máscara caindo. Mas o que ele fez? Perguntou Jonatas. Por que ele deve morrer? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas com a intenção de matá-lo. Assim, Jonatas reconheceu que seu pai estava realmente falando sério quando disse que Davi deveria morrer. Jonatas saiu da mesa muito irado e durante aquele dia não quis comer nada, pois ficou muito triste com a atitude vergonhosa de seu pai para com Davi. Na manhã seguinte, conforme estava combinado, Jonatas foi ao campo e levou um rapaz consigo para apanhar as flechas. Ele disse ao rapaz, vai correndo buscar as flechas quando eu as atirar. Então o rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou, a flecha está diante de você. Depressa, corra, não pare. E o rapaz, com toda a rapidez,
ajuntou a flecha e voltou ao seu senhor. Naturalmente, o rapaz não entendia o que Jonatas pretendia dizer. Só Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas entregou seu arco e as flechas ao rapaz e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Assim que o rapaz voltou, Davi saiu de onde estava escondido, perto do lado sul da pedra, e ele inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas com o rosto em terra. Então se abraçaram, choraram muito. Davi não parava de chorar. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: seja o Senhor testemunha entre mim e você, entre minha descendência e sua descendência para sempre. Assim eles se separaram. Davi tomou outro rumo e Jonatas voltou à cidade. E esse foi o último encontro dos dois. Porque depois, na sequência, vai mostrar as outras lutas e guerras onde Saul e Jonatas são mortos. E é isso. A reflexão que fica é: quanto você está disposto a abdicar das coisas da carne, dos prazeres, dos desejos, dos sonhos da carne, para andar nos caminhos que Deus tem para você? Não só isso, né? Ser amigo dele. Ter esse nível de confiança que ele teve com Davi, que ele teve com Samuel, né? Para você ser avisado com antecedência, você estar cercado de pessoas leais a ele. Porque se não fosse isso, Davi passou muito risco aqui, né? Assim como deturparam várias palavras, essa amizade de irmãos em Cristo, Cristo não existia lá naquela época, lógico, né? Mas irmãos em Deus, né? É muito maior do que a união de carne e sangue que Davi tinha com a família, com os seus próprios irmãos, que o humilharam antes dele ganhar a luta com Golias. Mesmo ele já tendo recebido há muito tempo atrás a unção pelo profeta Samuel, a mando de Deus, na frente de todos os familiares. Então, quando diz: um espírito maligno enviado por Deus que tomou Saul, Saul desobedeceu e ele estava sendo usado por Deus para forjar o próximo rei. E a forja, como a Lígia disse, né, que Papai do Céu já nos disse que para forjar aqueles que ele quer e que ele escolheu, não basta só orientar. Nós temos que viver dentro da fornalha. Tem que ser na prática, né? Assim como os 3 amigos de Daniel. Mas ele vai estar junto, porque Nabucodonosor dizia para aqueles que estavam à sua volta: nós não jogamos 3 dentro da fornalha porque eu estou vendo 4. E um parece o filho de Deus vivo. Eles estão dançando lá. É exatamente isso. É você ter a total noção de que nós não somos nada nessa terra e nós só seremos alguma coisa enquanto estivermos servindo a Deus. Eu só pedi para complementar, a sua fala está correta. Cristo não estava encarnado naquela época, Sim. né? Mas para quem não está começando a ler, né, a Bíblia e tal, que Cristo já, né, estava com o Pai desde a criação de tudo. Inclusive Davi esteve com ele, né? Tem salmos de Davi falando sobre o Senhor. Sim.
né? Coisa mais linda. Depois eu vou encontrar esse salmo. Para quem não entende essa explicação, leia João 1, onde ele apresenta, João 1, que ele apresenta na palavra, Jesus, né? Dizendo, ele era o verbo e o verbo se fez carne, e quando... No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele, né? Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. Essa vida era a luz. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão, né? É isso. Então, quando dizem o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, é exatamente isso, porque no celestial todos fazem parte um dos outros, ninguém precisa falar para saber o que o outro está pensando, diferente daqui, que muitos acham que podem esconder aquilo que estão pensando. Mas Jesus disse, a régua subiu quando eu vim, e vocês não vão ser julgados só pelos seus atos e palavras, mas também pelos seus pensamentos, né? Fora que ele revela pensamentos também, né? E as coisas escusas. Então não tentem esconder as coisas de profetas e amigos de Deus, porque ele nos avisa. E se não avisa nós, ele avisa outros que vêm nos avisar. E a nossa obrigação, em primeiro lugar, é acreditar na palavra dele, né? E não na palavra dos homens, assim como Saul, que prometeu para o seu filho que não iria fazer mal a Davi, eu prometo, e depois quis matar o próprio filho. Tá bom por hoje, né? Já se estendeu bastante, tem muita coisa para pensar nessa segunda-feira, né? Nós desejamos a todos que Deus se revele a cada um dos irmãos e revele os seus planos, ou pelo menos frações desses planos para cada um, para que o véu rasgue e seja claro cada passo que nós devemos dar em direção a Ele, de mãos dadas com Jesus, que é o nosso intercessor e o nosso Salvador, né? Fiquem na paz e até logo mais. Amém.